Vamos direto ao assunto, à pauta aqui em questão. Que é essa questão do caso Epstein. E é muito interessante, né? Nós aqui no Brasil vivemos em um período político, né? Já faz uns anos, né? Mas que antes o povo brasileiro não era muito ligado à política. Mas hoje é muito ligado à política, inclusive é uma grande polarização. E, bom dizer que, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, alguns vão dizer que nos Estados Unidos a polarização política é até maior, né, do que aqui, embora uma questão que eu acho interessante lá, o voto não é obrigatório como é aqui no Brasil, né? E sabe essa briga que a gente vê todo dia, né, na internet, entre conservadores de um lado, esquerda do outro? A gente cresce achando, né, que o mundo é dividido em um tabuleiro, né, onde cada um defende o seu time com unhas e dentes. É claro que há pessoas que são, de fato, como eu vou dizer, honestas com a sua ideologia, né? Independente se ela esteja certa ou errada, e nós sabemos que nenhuma ideologia é imaculada, né? Mas o que ninguém te conta é que enquanto a gente se mata aqui embaixo por causa de ideologia, lá no topo a conversa é outra. A verdade é que esse teatro, muitas das vezes de esquerda contra direita, serve muito bem para distrair a gente. Porque, na prática, quando as câmeras e as portas se fecham, muitos desses caras que você vê pregando moralidade ou justiça estão aí de mãos dadas. E o pior, que nós vimos, estão de mãos dadas na perversidade. Num clube exclusivo de predadores que usam a política e o seu voto apenas como um disfarce conveniente. Esse Jeffrey Epstein, ele não era só um bilionário aleatório, ele era um mestre de cerimônias. Vocês sabem que daí que surgiu a palavra MC, né? Mestre de cerimônias, aquele que comanda a festa. Esse nome surgiu no início do hip hop, né? Que era aquele que animava as festas com o microfone, sendo que o principal da festa não era o MC no momento ali, mas no início, né? Mas era o DJ, soltava o som, e os b-boys que dançavam, né? E com o tempo, os MCs foram desenvolvendo a prática de falar por cima da música, né? Da batida. Então, o que eu estava dizendo, né? O Epstein, ele era um mestre de cerimônias. Organizava a festa de um submundo, onde o que conta não é o espectro ideológico, mas o nível do seu rabo preso. Ali, a ideologia é só um figurino, né? Que eles vestem para ganhar confiança. E no fim das contas, a depravação, ela não escolhe partido. Ela é o que une essa elite, que ri da nossa cara, enquanto compartilha o que é mais de bizarro e sombrio. E se você acha que o seu político de estimação ele está imune a isso, só por causa do discurso que ele faz no palanque, é melhor você abrir o olho. Porque no banquete dos poderosos, a briga ideológica é só o show de abertura para esconder quem são os verdadeiros predadores. Eu estou pensando em escrever uma música a respeito disso, chamado Predadores, dos quais, às vezes, o povo é o prato principal, mas no caso do Jeffrey Epstein, era mulheres sendo abusadas, inclusive crianças, né? Bizarro. Depois eu olho os comentários, irmão, só para não perder aqui o foco da pauta. Então, eu disse que o Epstein é uma espécie de mestre de cerimônias, ele era um facilitador, ele era um cafetão, podemos assim dizer, dos bilionários. E outra coisa, ele era um cara que gravava tudo. Ele era um cara bastante maquiavélico, né? E ele não era só um cara com uma ilha particular, que já é bem sinistro, né? E com muito dinheiro também. Ele era um bilionário, tá, irmãos? O cara era um gênio da matemática. Ele era um professor de faculdade de matemática que percebeu cedo, né? Que a maior fortuna do mundo não é o dólar, mas é a informação.
E ele começou, né, como eu disse, como um professor de faculdade, né, numa escola de elite, e pode ser muito bem ali que ele encontrou contatos com a elite global, né, os filhos dos poderosos, enfim, os Rockefellers. Eu não lembro em qual faculdade lá que há um templo, porque não sei se vocês já viram nos filmes das faculdades americanas, né? Eles são muito ligados, né, em como que eles vão chamar? É as a, é umas espécies de sociedades secretas que existem entre os alunos, inclusive. Então é algo que parece que é meio que foi colocado, ensinado para o povão ali, para eles ficarem um pouco tranquilos quando verem algumas coisas talvez bizarras dentro do ambiente. E se eu não me engano, é em Yale, na Universidade de Yale. Lá tem o templo do Skull and Bones, Caveiras e Ossos, onde encontram o topo da elite global ali e eles adoram figuras que representam a morte, caveiras e ossos. E rola muito satanismo, com certeza, né? Galera, depois eu vou falar a respeito disso, né? Mas de um tempo para cá, né, quando eu montei uma loja física, mas já fechei essa loja física, agora eu só tô com o site do Rima Teológica, mas depois eu quero abrir o site da minha loja física, que era uma marca de camisetas que não são explicitamente evangélicas, cristãs, mas simplesmente são camisetas maneiras, estampas maneiras, que relembram a época nostálgica, anos 90, com desenhos, filmes, séries da época, umas estampas engraçadas, enfim, né? Porque é um lance comercial mesmo. Enfim. Mas por que eu tô dizendo isso, gente? Ah, ok. Então, quando eu tinha a minha loja física, vocês não têm noção de quantas pessoas eu conheci ali no ambiente, de pessoas que são praticantes de magia, são praticantes de umbanda, candomblé, seja lá o que for, e que é idolatria, e contrário à palavra de Deus. Sinto muito, né? Eu não sou... Hoje em dia as pessoas querem pregar pra gente algo subjetivo, né? O relativo, e não faz sentido, né? Isso é uma esquizofrenia social, porque você não precisa crer no que eu estou dizendo, mas eu creio que há uma verdade absoluta. Para você está dizendo, cada um tem sua verdade, isso é uma lorota, certo? Ok. E tinha pessoas lá que falam assim, não, eu não posso usar preto, não sei o quê, e aí depois você conhece a pessoa começa a te seguir e tal, começa a seguir a loja, e você vê a pessoa em rituais, pessoas que são muito praticantes mesmo, que não escondem isso. Ok. Aí que tá a questão. Você acha que isso é só coisa de pobre? Você acha que isso é só coisa da base da pirâmide? Claro que não. Desde os tempos de Napoleão, como eu falo na música, né, antiga, a sociedade é controlada por várias sociedades secretas macabras. E desde os tempos do Antigo Testamento, nós já vemos ali os povos pagãos oferecendo cultos a Astarote, oferecendo culto a Moloque, desde os tempos de Moisés. E vai dizer que teve um período ali onde os reis de Israel caíram na idolatria dos pagãos. E só para você ver, o Antigo Testamento é bizarro, né, irmãos? Também bizarro no sentido, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, perdoe me corrigindo aqui, mas ela revela, sem maquiagem, a podridão humana. E nós vimos que teve momentos ali que até mesmo os reis de Israel ofereceram cultos a Moloque. Está escrito na Escritura Sagrada. E esse culto a Moloque sacrificavam bebês. O Moloque era representado por um touro, e havia ali uma estátua de bronze gigante de um touro, com uma barriga que era uma churrasqueira, onde eram jogados as crianças vivas ali, sendo oferecidas a Moloque. Então, isso não é coisa somente de pobre, irmãos. Isso não é coisa somente do povo, de povo que pode ser visto, né, pela elite global como pessoas ignorantes, não. Eles mesmos reconhecem a questão do mundo espiritual.
Se você for pegar uma revista Veja de mais de 20 e poucos anos atrás, você vai ver ali a mulher do Collor, Fernando Collor, ex-presidente, dizendo que durante a presidência ele cansou de ficar sacrificando bodes lá dentro do Planalto. É bizarro, né, irmãos? É real, é real. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Estão me ouvindo bem?